o que traz inconstância para nossas vidas? Tudo, né? Vida traz situações inconstantes para nossas vidas. Problemas de todo tipo, não é? E nós vamos ler rapidinho versículos que vocês já sabem muito bem. Os primeiros versículos de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Difícil. Agradece a Deus para as lutas. Fala, por quê? Não estou entendendo. Continua. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Tem que perseverar, né? Igual correr, está doendo, continua. E perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros e íntegros. Quem quer amadurecer aqui? A gente quer amadurecer na nossa fé. Então tem que passar luta para chegar lá. E perseverar nas lutas. Nós sabemos disso. Sem lhes faltar coisa alguma. Daí tua fé não vai ter, tua vida não vai estar faltando coisa alguma espiritualmente. Porque eu vou ter aprendido a passar pelas lutas. E entendendo que Deus está usando, estou perseverando na luta, e maravilha. E normalmente a gente para nesses 4 versículos aqui e fala, tá bom. É uma ideia aqui, perseverar nas lutas, e daí nós vamos ser completos. Assim, na forma mais completa que dá aqui, né, mesmo com o pecado em nossas vidas. Mas aquele crente que é firme com Deus, né, não desespera. Mas eu amo o próximo versículo, é incrível. Mas antes disso eu quero que vocês pensem. Quais têm sido algumas lutas que você passou na tua vida, que você tinha que perseverar, e você amadureceu, ou está aprendendo a amadurecer. E agora você está falando, e agora ainda falta alguma coisa. O que falta na nossa vida todo dia? Vamos ler o próximo versículo? Se alguém de vocês tem falta de, pode falar, sabedoria. Eu amo isso. Se alguém de vocês tem falta, é como, não sei se tem alguém que falta sabedoria aí, mas se existe, gente, se alguém, nós, eu, você, todos nós faltamos. Vocês que faltam sabedoria. Então você passa perseverança, você passa lutas. Você está tendo perseverança, está amadurecendo na tua fé. Mas falta uma coisa para o amanhã. Porque eu posso olhar e falar, Deus foi fiel até hoje, amém? Passei umas lutas e eu cresci com aquelas lutas, amém? E amanhã? O que você precisa para amanhã para aguentar o próximo? Fé, sim, nós vamos falar sobre isso. Mas sabedoria. Sabedoria. Se alguém de vocês falta sabedoria, peça a quem? Amém. Pode pedir diretamente a daquele que vai dar. Não tem que pedir pastores para pedir Deus para dar sabedoria para você. Não, você pede diretamente para Deus. Porque a sabedoria vem dele e ele quer dar para você diretamente. É assim que funciona. Se alguém de vocês falta sabedoria, peça a Deus que a dá, como? Livremente, de boa vontade, lhe será dada, concedida. Tem uma versão que fala essas palavras, ele não os repreenderá por pedir. Eu quero que vocês pensem aqui um pouquinho comigo, de pedir fé. A gente pede fé, não é? Deus me dá fé. Mas sabedoria. Vocês lembram uma pessoa na Bíblia que pediu sabedoria? Salomão. E Deus falou o quê? Você vai pedir sabedoria? Você podia ter qualquer coisa. Tá bom, estou sabendo. Não, Deus fez o quê? Você quer sabedoria? Você vai ser o seu homem mais sábio da face da terra. E o mais rico também. E eu vou dar para você. Deus falou, você escolheu a melhor coisa de tudo. Você pediu sabedoria. A minha sabedoria. E irmãos, nós também temos esse mesmo Deus, amém? Nós também podemos pedir sabedoria do mesmo Deus, que quer nos dar a sabedoria dele.
E Ele dá hoje para nós, de qual forma? Livremente, de boa vontade e sem jogar na cara. Não é finalmente você está pedindo sabedoria. Justo em outubro, no final do mês, do ano, você vai pedir sabedoria depois de todos os erros que você fez até aqui. Deus não faz isso. Ele dá livremente. Ele dá para todo tipo de pessoa. De todo, pode ser rico, pode ser pobre, inteligente, não inteligente, de qualquer país, qualquer cor. Você pede, Ele quer te dar a sabedoria dEle. Mas o que impede a gente a pedir sabedoria de Deus? Você tem que conhecer a Deus para pedir sabedoria dEle. Você tem que saber, primeiramente, Ele tem que ser teu pai. Se tem uma criança que o pai nunca dá chocolate para ele, mas nunca, uma vez o pai falou: filho, está quente pra caramba, está parecendo araras, você quer um sorvete? Eu quero, pai. Um pai que nunca fez isso, um filho não vai um dia do nada falar: ô pai, eu posso ter um sorvete? Ele nem vai ver como opção. Porque vou levar uma dura do pai. Filho, você tem dinheiro, você tem um emprego? Arruma teu próprio sorvete. Um pai. Mas e um pai que oferece sabedoria, que é dar livremente? O que nós não entendemos, mais empolgado que você está em pedir para a sabedoria, Deus está pronto para te dar, livremente. Quando a gente pede coisa, aqui em Araras tem, como toda cidade no mundo quase tem, pessoa que pede esmola. E quando eles pedem de qual forma? Com confiança ou não? A pessoa vai dar um cinquentão, eu tenho certeza. É assim? É com vergonha, timidez. E a gente faz o quê? Ou a gente faz a nossa obra de bênção do ano e dá R$1, porque nós somos um bom cristão. É bom dar um dinheirinho de vez em quando. R$1 mudou a vida deles, né? Ou a gente faz o quê? Hoje não. Ou a gente dá e a gente faz o quê? Vou dar uma dura aí nele, né? Ou por que você está na rua, cara? Estou te dando R$1, muda a sua vida, mano. Né? Pega um rumo. Não é verdade? A pessoa pede e às vezes dá uma dura. Deus oferece porque Ele quer que a gente vive em sabedoria, sem culpa, sem julgar. Ele fala: eu dou livremente para você a minha sabedoria, sem pontar dedo, sem julgar você. Ele não nos repreende em pedir uma coisa que Ele está louca para nos dar. Peça a Deus, que todos dá livremente de boa vontade, lhe será concedida. Falta sabedoria na tua vida, irmão, irmã? Hoje os pontos são perguntas, então escreve as perguntas aí, se tem caneta. Falta sabedoria? Pede quem? Deus. Ele dá como? Livremente, com vontade. Ele está louco para te dar o que Ele falou: pede. Mas a gente não pede um pai que nós não temos proximidade, confiança, acreditando que Ele quer nos dar. Aquele pai falou: ô filho, como eu quero te dar sabedoria. Ô pai, você dá mais sabedoria para mim, no meu trabalho, na minha faculdade, com os professores que não acreditam que o Senhor existe, no meu namoro que eu estou fazendo tudo errado. Comecei a honrar ela, mas sei lá, entrou um fogo aqui que está difícil controlar. Oh Deus, me dá a tua sabedoria. Ele falou: oh, filho, eu te dou minha sabedoria. Falta sabedoria? Peça a Deus que dá todos livremente e com boa vontade. Próximo versículo, antes disso, perdão, Hebreus 4,16, eu amo esse versículo, falando mais disso. Assim sendo, aproxima-nos do trono da quê? Da graça, de qual forma? Com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Nós aproximamos de Deus direto para o trono.
Eu não sei se eu vou ter nessa vida a oportunidade de ver a rainha da Inglaterra, ela sentada no trono, como a gente vê em filmes, e ter com uma pessoa, eu ia ficar nervoso. É para falar o quê? É para fazer assim, E eu não vou pedir nada, né? Eu estou lá para ser servo dela, né? E Deus fala, você pode vir direto ao meu trono. Imagina o trono do grande eu sou. Nós temos livre acesso ao grande trono de Deus e a sua pessoa. E nós encontramos amor, misericórdia, compreensão. Ele não está ali para nos julgar. Ele está falando, finalmente, filho, você está vindo para mim. Eu nem vou falar que demorou. Só vou falar que eu estou muito feliz que finalmente você está me buscando para sabedoria na tua vida. E como a gente perde tempo na nossa própria sabedoria humana. A gente corre em vez diretamente para o trono da graça, que nos ajuda no momento que mais necessitamos, que é todo dia, né? Porque nós não temos sabedoria. A gente busca, irmãos, não estou falando contra psicólogos, não estou falando nem contra pastor, eu sou um deles. Mas a gente busca em youtubers, mídia social, livros de autoajuda, em pessoas, enquanto nós temos livre acesso a Deus, e a graça dEle, o trono dEle. Deus, eu preciso da tua sabedoria, sozinho eu não dou conta. Ele fala, eu dou. Ele não falou, eu vou pensar no teu caso. Ele fala, eu dou, livremente, eu vou te dar, filho. Que bom que você confia que eu quero te dar. Então é simplesmente só isso, é só pedir, Ele dá? Terminou? Vou começar a pedir a Deus mais coisas na minha vida, é isso? Próximo versículo. Peça, porém, com fé. Essa palavra-chave, irmãos. Não é fé, tem que ter fé para cura aqui, não estou falando disso. Fé para Deus dar sabedoria, porque está falando de quê aqui? Se alguém falta o quê? Sabedoria, pede a Deus, Ele vai te dar livremente, mas você tem que pedir com fé. Fé que Ele vai fazer o quê? Te dar sabedoria, a sabedoria dEle. E é esse momento que a gente está vivendo uma vida louca, porque a gente duvida de Deus. A gente não sabe o que é fé. Pede com fé. Fé em quê? Fé em fé. Fé em Deus, aquele que é teu Pai, aquele que te ama, aquele que promessas da Bíblia todas são cumpridas, aquele que é rocha, inabalável, constante. Ele, nós precisamos ter fé nele, e a gente não confia nele. Por isso que nós vamos ver que tipo de orações a gente ora sem fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Como a gente duvida da voz de Deus? Sabe por que a gente duvida da voz de Deus? Mais uma vez, vou trazer isso. Estou orando. E aí, Deus falou uma coisa? Não sei. Quando a gente aproxima de uma pessoa e começa a viver perto deles, a gente começa a conhecer uma voz. E a voz soa, e a gente ouve. Muitas pessoas, a gente só fala com Deus no momentos difíceis. Ele quer que a gente pede sabedoria todo dia, não somente no momento, Deus, socorro, agora eu preciso de Ti. Não, eu falei com Deus, eu estou entendendo como Ele está me dando sabedoria, e que nós precisamos daquele contato com esse Deus. Se alguém falta sabedoria, você tem que pedir a Ele, mas você tem que pedir como? Com fé, sem duvidar. E dúvidas é horrível, né? Horrível viver com dúvidas. Não é isso que traz insegurança nas nossas vidas? Dúvida, inconstâncias. E dúvidas é comparado ao que aqui? Semelhante à onda do mar. E o que a onda do mar faz? A onda é levada e ajeitada pelo vento. Quero que eles pensem aqui um pouquinho. Vento. O que é o vento que
afeta nossa falta de fé. Porque falta de fé é exatamente isso. Nós somos como ondas do mar afetados pelo vento. O que é o vento na tua vida? Opiniões de fora que não acreditam em Deus. Quando você fala, estou orando e Deus tem me falado, o quê? Você vai fazer o quê? Nada a ver. Ah, é verdade. Agora fiquei em dúvida de novo. Você orou, Deus confirmou, e daí um estranho falou para você nada a ver, e você já está em dúvida. Ou uma pessoa que você respeita, que bom, mas falou, olha, obrigado, mas eu estou convicto que Deus tem falado comigo, eu tenho orado, e Deus tem me dado uma coisa maravilhosa. Nós vamos falar sobre isso agora, que é paz. Dúvida é semelhante à onda do mar, levada. Muitos anos atrás, eu tinha 10 anos de idade, então, muitos anos atrás, especialmente para os jovens, faz 25 anos que isso aconteceu. Eu fui para Bahia. E minha família, cara, a única memória que eu tenho de minha mãe entrando no mar junto com nós. Minha esposa que conhece minha mãe, é difícil imaginar, né? Que ela é 3 vezes mais branco do que eu. E eu sou branco pra caramba. Então o sol ela não pode, ela vira de guarda-chuva num dia, qualquer dia ela anda de guarda-chuva. Então, praia nem dá para ela. Mas nós estamos em Bahia e nós entramos no mar. Minha mãe, eu, meu pai e minha irmãzinha pequena, estava no braço do meu pai. E daí nós levamos a Rebeca para o lado e nós decidimos nós 3 ir um pouquinho mais fundo. E a gente estava de tarde, não tinha ninguém, aquela praia maravilhosa. E de repente, a gente conversando, a água estava assim, de repente nós olhamos e a gente estava longe pra caramba da praia. E a gente falou, caramba, onde está o resto da família? Estava longe. E nós começamos a nadar com tudo que tinha. Até hoje não sou um bom nadador, minha esposa sabe disso. Eu comecei a nadar, minha mãe pior ainda, misericórdia. Graças a Deus meu pai nada bem. E nós começamos a nadar, e mais que a gente nadava, mais longe que a gente afastava da praia. Alguém já, quero ver uma mão aí, já aconteceu com você? Alguém? Só eu? Não vai para a Bahia então, aí Chaves, é nóis. Horrível. Você está sendo levado pelo mar. E você está afastando. E eu penso, quando a gente falta fé nas nossas vidas, a gente não percebe. Tá bom? Hoje talvez você fale, eu não percebo que eu estou vivendo minha vida sem buscar a sabedoria de Deus na minha vida. É como entrar no mar, ficar de boa, e só depois de um tempo, talvez daqui uns meses você vai falar, nossa, cadê meu lugar seguro? Cadê a praia? Cadê Deus? E daí você começa a tentar nadar, e daí fica muito confuso. Daí você já não sabe onde nadar, você não tem a força. E nós vivemos dessa forma. O mar também não só leva através do vento, que são pessoas, são opiniões, mas também é o quê? Agitada. O mar é maravilhoso, você entra no mar e parece que é aquela coisa tranquila. Já viu o mar agitado? Você está lá na praia curtindo umas baita onda, aquelas pessoas chatas vêm e começam a assobiar. Você fala, cara, nada a ver, mano, a onda está de boa. Daí você começa a falar, ixi, pior que o cara tem lógica. Você começa a ver as ondas vindo de outras maneiras, de outras formas. Enfim, as ondas não são constantes. São parecendo nós, quando nós temos dúvidas na nossa vida, todo dia inconstante sobre, é a voz de Deus, não é a voz de Deus? Porque a gente pede Deus, fala comigo talvez, mas a gente não pede com fé, porque a gente duvida da pessoa de Deus, porque nós não conhecemos a voz de Deus no nosso dia a dia. A voz de Deus não só é de igreja, amém? A voz de Deus é você orando no teu carro, Deus fala comigo, me ajuda a acertar com minha esposa, me ajuda a ser fiel no trabalho que está difícil. E aí entra o diálogo de pai e filho. Daí quando ele fala, você não duvida que ele está falando. Outra coisa que acontece, nossa mente duvida, mas a gente duvida se é a voz de Deus ou se é o nosso pensamentos. A gente fica tudo confusos. Eu peço outra pergunta, irmãos. Falta fé na tua vida?
Falta sabedoria, primeira pergunta, agora falta fé. Fé, que tem um pai que quer te dar sabedoria para o teu dia a dia. Um pai que te ouve, um pai que fala: vem aqui até o meu trono, eu estou aqui, quero te abraçar, eu trago sua misericórdia. Ou você fala: eu não conheço um pai assim. Que hoje à noite você pode conhecer um pai que ouve orações e está conectado com nós. Não é um Deus longe, distante, como o mundo fala que é. Existe um Deus, mas Ele é um Deus lá em cima, criou o mundo e deixou nós. Não! É um Deus que importa com nossas vidas. Ele quer que a gente viva em sabedoria, porque buscando a sabedoria dEle, a gente conhece Ele mais. E depois das lutas, dos primeiros versículos, a gente amadurece, porque fala: eu estou em contato com o Pai, Deus eu estou entendendo, ou talvez nem estou entendendo, mas eu estou em paz, não estou agitado, não estou duvidando da voz dEle. Falta fé. O Senhor é a minha, o quê? Rocha. Ele é minha, Ele é a tua? A minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em que me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Nós temos o que o mundo não tem. Nós temos onde ir quando vem as tempestades. Uma torre forte, constante, que não abala com onda nenhuma. Quando vem lutas, quando meu filho nasceu, tanta luta, e eu fiquei lá nos primeiros 4 versículos. É para agradecer por esse tempo, Deus, porque o Senhor vai me fazer amadurecer nisso e me completar um dia. Daí o próximo dia eu falo: Deus, mas precisa da tua sabedoria, porque eu não sei como eu vou aguentar isso. Devagarinho eu vou: Deus, me dá a tua sabedoria para aguentar isso, para ajudar e encorajar minha esposa. E devagarinho a gente aprende que nós estamos longe de sábios, e nós somos longe de constantes. Somos como ondas do mar, jogados para lá e para cá. E eu falo: cara, eu preciso, eu não sei se você, mas eu preciso a minha rocha, eu preciso a fortaleza, eu preciso o libertador, o rochedo, o refúgio, a salvação, a minha torre alta. Você precisa? Então corre para Ele, busca Ele, pede sabedoria dEle, e Ele te dará sabedoria para o teu dia a dia. E que eu falei antes sobre o mar agitado. Qual é o contrário de ser agitado, irmãos? Paz. É o que mais falta. Fizeram uma pesquisa anos atrás, porta em porta, em vários países. Quais as coisas que mais faltam na tua vida? Com certeza ia ser financeiro, né? Dinheiro. Dinheiro foi o terceiro. Número 1, paz. Porta em porta, milhares e milhares de portas. Falta paz. Irmão e irmã, se você está vivendo uma vida agitada hoje à noite, está faltando paz na tua vida, será que você talvez não está na torre forte? Será que você está no mar agitado? Será que está sendo levado por opiniões de pessoas falando como é para você viver tua vida? Qual a melhor coisa para você? Está faltando sabedoria, e Deus quer te dar livremente, hoje à noite. Você sai daqui falando: Deus, eu preciso a tua sabedoria para a minha vida. Próximo versículo, só falta 2 versículos, irmãos, vamos nessa. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Qual homem? Aquele que não tem fé, mas aquele que pede, mas duvida que Deus vai responder. E esse homem está pedindo o quê? Sabedoria. Então não espera que ele vai responder, porque que adianta orar sem fé? Ele não vai responder mesmo, mas vou orar. Irmãos, Deus tem que responder nossas orações, sim ou não? Ele é um gênio. Quem assistiu Aladim? Não, Deus é Deus. Ele fala: me busca, eu te ouço. Mas para os filhos dele, Ele quer dar a boa vontade dele para você. Mas aquele que pede
ou duvida que Deus está ouvindo, ixi, apertei a coisa errada. Não pensa que tal homem receberá coisa alguma. Você não vai receber sabedoria, irmãos, se você duvida que Deus pode te dar sabedoria hoje à noite. Eu quero falar de outra coisa rapidinho. Pessoas que Deus fala e você duvida. Jovens vêm para mim e falam: cara, eu não sei se é para namorar essa moça ou não. Você perguntou Deus? Mas não sei. Então não é que você está duvidando da voz de Deus, é que você não está querendo a voz de Deus. E hoje à noite talvez você é isso. O Espírito Santo convence a gente, amém? Ele fala. Você está ouvindo e obedecendo Ele? Ou você fala: estou em dúvida? Você não está em dúvida, você não quer soltar. Hoje à noite eu convido você, fala: Deus, eu não vou duvidar mais. O Senhor está dando a tua sabedoria. É para eu terminar esse relacionamento. É para eu sair desse emprego que está fazendo um monte de coisa errada. É roubo. Eu preciso ver isso. Que a sabedoria de Deus vai falar o que fazer. Eu estou em dúvida. Você está em dúvida de quê? Que Deus fala ou o que você quer? Ou medo? Deus é nossa rocha. Não tenha medo na tua vida quando você faz a coisa certa. Amém? Fazer a coisa certa nunca é para trazer medo. É para trazer confiança na rocha que supre todas as nossas necessidades. Finalizando, irmãos. Falta resposta na tua vida? Nós vimos no versículo, se falta resposta é porque tal homem não vai receber coisa alguma. Esse homem é a pessoa que duvida que Deus responde. Um pai que não quer dar para o seu filho. Talvez todos nós temos as respostas que talvez está faltando. Eu não estou falando que se você está orando, Deus não está respondendo, que é só falta de fé. Me entende isso? Que isso não é sempre, às vezes Deus tem os outros planos dele, que nós não entendemos. Mas eu acredito que falta fé nas nossas vidas. Ontem à noite, uma forma muito simples, projetores não estavam funcionando. O Mateus estava aqui, era culto do Alive. Cheguei assim, ele falou: Dani, eu acho que não vai ter projetor hoje à noite. E eu saí aqui rapidinho, fui para uma sala e falei: Deus, eu vou orar. Estava orando em voz alta, eu falei: Deus, vou fazer uma fé simples aqui, porque eu acredito que o Senhor fala: tudo que a gente pede em teu nome eu te darei. Deus, e eu quero dar slides com versículos para os jovens acompanhar melhor, porque é tua palavra, e tua palavra que traz vida. Então Deus, em teu nome, faz o projetor funcionar. Daí eu fui lá atrás pegar o headset com o Mateus, e ele falou: Dani, está funcionando. Eu falei: cara, eu sabia que ia funcionar. Eu não estou falando isso para me esnobar, irmãos, mas eu olhei para ele e falei: cara, é isso, é fé, nas simples coisas. Mas a gente tem medo de pedir Deus nas coisas simples, imagina as coisas grandes. Deus, cura fulano, mas fala: cara, eu não tenho nem fé que Deus pode suprir uma coisa mínima, um dinheiro para amanhã, muito mais as coisas grandes. Vamos crescer na nossa fé, vamos pedir Deus para sabedoria também. Último versículo. E alguém que tem mente, é alguém que tem mente dividida, falando dessa pessoa. Aqui, no original, mente dividida é forte. Significa alma dupla. Uau! É simbólico de uma pessoa que tem duas almas, dois corações. A pessoa que duvida de Deus, duvida que Deus pode te dar o que Ele quer te dar, duvida do poder de Deus, duvida que... é uma pessoa com dois corações. Um coração fala que o mundo tem as respostas, e outro coração, de vez em quando, talvez é você hoje à noite. Porque não é só um coração do mundo, está falando de crentes aqui. Tiago está falando para crentes. Irmão e irmã, hoje à noite, se você está duvidando de muita coisa na tua vida, talvez você está vivendo dois corações. Em nome de Jesus, vive só uma, que é um coração transformado para a pessoa de Jesus Cristo. Um coração que sabe muito bem que Deus é a rocha, e fala: eu não vou viver mais duas mentes, ouvir as mentiras do mundo.
é instável. Agora a nossa palavra de instável. E essa pessoa é o quê? Instável em quê? Pode falar. Tudo. Você quer mais estabilidade na tua vida? Eu quero. Eu quero ser mais emocionalmente estável, espiritualmente mais estável na academia, talvez. Em tudo. Mas eu quero ter uma estabilidade na fé, na minha fé mais do que nunca. Que a gente possa terminar o nosso ano de 2019, indo para 2020, com uma estabilidade que vem de Deus, que vem na sabedoria que Ele pode te dar. E não a sabedoria para ficar arrogante, a sabedoria de Deus. E essa sabedoria é contrário do mundo. A sabedoria de Deus fala não para as coisas do mundo. Rapidinho uma história. Meu avô Clayton, 1950 pouquinho, era um homem doente, mas sabia que Deus queria para ele ser pastor. E ele queria, Deus deu chamado para ele ser missionário. E o pai dele, meu bisavô que eu nunca conheci, era um homem bem de vida, um pastor também. Mas ele de jeito nenhum queria que o filho vinha para o Brasil. E meu bisavô falou para o meu avô: Clayton, eu te construo qualquer igreja você quer, qualquer lugar nos Estados Unidos, só não vai para o Brasil. E meu avô falou: pai, eu orei, e Deus tem falado para mim que é isso que Ele quer para a minha vida. O médico tinha falado para ele que meu avô tinha entre 3 e 5 anos de vida, porque ele tinha problema de coração. Isso foi em 1953, ele viveu até 1998, aqui no Brasil, servindo a Deus. Irmãos, vamos ter fé em Deus, e não fé em médicos simplesmente, ou psicólogos simplesmente, mas naquele que fala: vem para o meu trono, eu sou teu pai, e eu tenho toda a sabedoria para você, filho. Não divide teu coração entre opiniões de Deus e opiniões que é o contrário, irmãos. Vocês ouçam os dois. Chega, né? Que a gente pode falar: eu quero encher minha mente, meu coração com sabedoria de Deus, e começar a confiar nele, que Ele quer me dar sabedoria para as escolhas que eu faço no dia a dia, para a honra e glória dEle. Daí eu vou ser maduro, daí eu vou perseverar nas lutas. O salmista fala, Salmo 119: odeio os que são inconstantes. Olha que palavra forte. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Que nós amamos a lei de Deus, que é a palavra dEle. E que esse verso seja a nossa oração para finalizar. Falta ser constante? Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, não dividida, inteiramente. Bonito, né? Que versículo para usar para o nosso versículo todo dia, toda noite. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá um coração inteiramente fiel, porque nós vivemos um coração dividida, e dividida é como a onda do mar, e vem dúvidas. Mas um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome, que a gente acredite no nome de Deus, aquele que é a nossa rocha, o Deus tudo sábio, que nos ama, aquele que nos julga. Quer ser mais constante? Pede a Deus por sabedoria, crê que Ele vai te dar sabedoria. Se Ele falar, obedece. Não fica na dúvida: ai, não sei mais. Se Ele falou, você tem convicção. Faltam mulheres e homens com convicção. Quando Deus fala, eu vou parar com isso. Essa amizade não é legal para mim. Esse relacionamento, esse flerte que eu estou tendo no trabalho, e eu sou homem casado, mulher casada, ou talvez até solteiro, não é legal. E Deus está dando sabedoria para você, e você não quer largar aquilo, em nome de Jesus, que você fala: eu quero ser sábio. Deus está falando, eu preciso ouvir. Vamos baixar nossas cabeças.